Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pod Romanel. Hoje eu tenho a honra aqui de receber, gente, uma pessoa super especial que lidera a nossa fábrica com maestria. Está aqui há muitos e muitos anos, tem uma experiência gigantesca em tudo aquilo que vocês querem saber da produção das nossas joias folheadas e das nossas joias em prata. Eu estou falando do nosso diretor industrial, o André Manchon. André, bem-vindo. Obrigado, Fabi. Vamos começar aqui, temos muitas perguntas. Nossas consultoras e consumidores, você sabe que eles têm muita curiosidade com essa parte da fábrica, né? A gente já está mais acostumado, Sim. Mas a nossa fábrica ela tem essa coisa de ser uma fábrica de sonhos. A gente tem muito a gente carrega muito isso, né? E aí, antes de eu entrar nos detalhes que eu sei que vocês querem saber, eu queria contar para vocês uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas o André, ele faz parte da família, né, da geração, né, dessa família que construiu e continua liderando a marca, essa marca que é tão renomada no mercado. E eu queria saber como que é para você essa jornada de assumir esse papel tão importante na Romanel. Fabi, lógico, quando eu era pequeno, eu acho que minha mãe não me aguentava muito em casa, me trazia nas férias, meu pai me levava nas férias todo ano para a fábrica para trabalhar junto com ele. Então comecei lixando cartela para tirar o hot stamp naquela época, ajudando um pouco a separar pedra na fábrica, fazendo o mesmo trabalhinho de formiguinha lá. E eu falo que esse foi o meu princípio mesmo na Romanel. Depois me formei em engenheiro de produção e trabalhava no mercado financeiro. Não tinha muito a cabeça de ir para a indústria. Aí surgiu uma oportunidade de entrar na Romanel, isso em 2001 ainda, comecei fazendo preços, usando ali a cabeça de engenheiro mesmo. E eu falo que acho que a borboletinha me picou naquela época que aí não saí mais, né? Aí comecei no PCP, evoluí para a Galvânica, saí por um tempo para fazer o MBA fora e depois voltei aí liderando já a indústria como um todo. É uma jornada muito gostosa, porque assim como você colocou, a gente fica muito feliz quando a gente recebe visitas lá, porque a gente vê o valor que traz para as consultoras, para as equipes de loja, conhecer um pouquinho do nosso processo produtivo, conhecer um pouquinho de como funciona a fábrica. E André, a gente aqui, né, acaba tendo também uma história similar, eu e você, e acho que com tudo isso eu vejo que você faz as coisas também, apesar de ser engenheiro de produção, diretor industrial, eu vejo muito coração em você também, em tudo que você faz, né? E acho que isso também é muito importante nesse nosso DNA que a empresa carrega, né? Nesses valores tão importantes que a gente tem. A gente vê todo o empenho que foi, né, do Manchon e do Martins em construir, junto com tanta gente nessa história desses 38 anos, em construir a Romanel. E o amor que eles sempre tiveram é que a gente eu aprendi de pequeno a ter esse amor, ter essa paixão por essa empresa. Então acho que é isso que também traz toda essa energia, traz tudo isso que a gente coloca, além da parte técnica, além da parte mais analítica do engenheiro, mas eu acho que vem todo esse coração, vem disso, sou apaixonado mesmo pela Romanel. Eu tenho certeza, gente, que é isso que faz a Romanel ser tão especial. A gente vai entrar agora nos detalhes técnicos, mas eu queria muito falar sobre isso, porque para mim isso é muito fundamental. E aí, falando sobre as curiosidades, como a Romanel mantém a tradição desse processo artesanal que a gente tem em sua produção desde 1986 e como é que você faz, porque a gente tem muita tecnologia também, né? Como é que faz para equilibrar o artesanal com o desenvolvimento tecnológico? Fabi, eu acho que uma coisa anda junto com a outra, não são excludentes, né? Então, eu acho que o nosso processo é muito artesanal. A Romanel sempre fez as peças carinhosamente, com cada detalhe, à mão, né? E isso continua sendo feito até hoje. Mas a gente tem investido muito em tecnologia para garantir a qualidade. Desde algumas automações, como cravação de pedras automática, por exemplo, mas apesar do robô cravar muitas das pedras,
precisa do olho humano revisando se a cravação está certinha de cada pedrinha. São milhões de pedras cravadas por mês. Nossa, gente, vocês imaginam isso? Eu acho encantador e ao mesmo tempo uma loucura. São efetivamente milhões de pedras cravadas e que precisam ser revisadas uma a uma. E outras pedras que não são possíveis cravar com uma máquina, com um robô, que tem que ser feitas aí sim artesanalmente na mão. Mas muitos outros processos, como colagem de pérolas, aplicações de resina, né? A gente vê que muita gente fica surpresa quando vai visitar a fábrica, fala, nossa, mas isso é feito assim, à mão, um a um? Sim, é tudo tarraxinha colocada uma por uma na mão, não tem uma máquina, né? Então, eu vou usar termos mais técnicos, mas eu falo que a gente une Ford com Taylor. Ford foi quem trouxe a automação industrial, o processo industrial em larga escala, né? E Taylor é de fazer, o artesanato, né? Feito um por um. Muito legal essa. Então, acho que a gente faz artesanato em larga escala na Romanel. Eu costumo usar bastante isso. Gente, incrível, né? Eu acho isso é para a gente ter muito orgulho mesmo. E aí, outra pergunta aqui que as pessoas têm muita curiosidade, e eu acho bem legal você falar, que as joias Romanel, elas são livres de níquel, cádmio e chumbo. Sim. O que você pode dizer um pouco, nos explicar melhor sobre essas substâncias? Vamos separar em dois grupos, né? Certo. Existem legislações. Então, o Brasil, em 2019, se atualizou com a legislação europeia, que é mais rígida, inclusive, que a legislação americana, proibindo o uso, permitido 0,01%, então é quase nada, né? A gente está falando em partes por milhão de cádmio e chumbo nas peças. Certo. Então, isso é legislação, porque o cádmio e o chumbo são produtos que, em volumes maiores, podem ser cancerígenos. A Romanel, todas as peças da Romanel são livres de cádmio e de chumbo por conta da legislação e não só para atender a legislação, mas também para garantir essa segurança para o consumidor. O níquel, não existe uma legislação que proíba a utilização do níquel. O que existe é que estudos mostram que por volta de 30% da população mundial tem alergia ao níquel. 30%, né? Gente, é bastante coisa. 30%. Tanto que você vê que muita gente fala, bijuteria eu não posso usar, mas Romanel pode, porque a Romanel, todas as peças da Romanel são isentas, 100% isentas de níquel. Adorei, eu acho que isso é um ponto super importante, André, essa questão do hipoalergênico, porque realmente é uma segurança a mais, né? Com certeza. É uma segurança a mais. E aí, além disso, quais são as outras práticas que a Romanel adota para promover sustentabilidade? A gente tem diversas frentes que a gente tem atuado. Uma é garantir, a gente garante que 100% dos nossos metais nobres, a gente está falando de ouro, de platina, de paládio, de prata. Então, 100% desses metais são de origem certificada. O que significa essa origem certificada? Significa que o fornecedor de quem a gente compra tem um certificado internacional, nesse caso é chamado RJC, que é o Responsible Jewelry Council, que garante que a origem desses metais nobres, né, não são de garimpos, não são de áreas onde não pode ser explorado, as pessoas não são exploradas, então vem de minas certificadas. Então isso garante a origem desses metais. Do outro lado, a gente hoje, de todo o plástico, papel, papelão que a Romanel coloca no mercado, a gente compensa reciclando 150% disso. Ou 150? seja, como assim? Você recicla mais do que... A gente recicla mais do que a gente coloca no mercado. Que legal. Então, assim, de tudo que a gente... Acho que o ano passado foram 20 toneladas entre plástico, papel, papelão que a gente colocou para envio, em embalagens, em caixas e tudo isso. Dessas 20 toneladas, nós reciclamos 30. Ai, que ótimo. E André, voltando só para eu entender um pouco, né? Quando você falou, que eu sei que isso é muito importante e para as nossas consultoras e consumidores saber que você está consumindo um produto que não está agredindo o meio ambiente, no caso da extração do ouro, dos metais, não está fazendo nada ilegal. Eu acho isso super importante. Como chama? Só fiquei curiosa aqui. Como é que chama mesmo a certificação? RJC. 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 Porque essa é uma informação que as pessoas não têm muito. E eu acho que é muito legal a gente contar, porque isso tem muito a ver com o futuro do nosso planeta. Sim.
né? O RJC é Responsible Jewelry Council, é Conselho de Joias Responsáveis, né? Certo. Então, assim, garante toda a origem desses metais. Ainda Muito falando, legal. desculpa te cortar, Imagina. mas ainda falando da parte de sustentabilidade, a Romanel reutiliza milhões de litros de água por dia, por ano na Romanel. E para você ter uma ideia, por exemplo, a gente reutiliza toda a água que sai dos drenos das máquinas de ar-condicionado. Você sabia que uma máquina de ar-condicionado gera 100 litros de água por dia? 100 litros. Nós temos 70 máquinas só na fábrica. São 7 mil litros de água todo dia que a gente reutiliza, que estaria sendo descartada. Então, assim, isso nos ajuda a reduzir o consumo e ser mais eficiente ambientalmente, né? Nossa, muito bacana isso. Eu acho isso fantástico da Romanel. Agora eu vou partir para uma outra pergunta, que é o seguinte. Como é que a Romanel garante a autenticidade de seus produtos e qual o diferencial em relação às outras marcas, na sua visão? Fabi, a gente, para garantir que uma joia é Romanel, a Romanel coloca em todas as peças, no mínimo a borboleta e, se possível, o escrito Romanel. Uhum. Você vai ver que as tarraxas têm Romanel, todas as correntes têm a borboletinha. Quem não sabe, os pinos dos brincos têm escrito Romanel no pino dos brincos, né? O que garante que a origem é da Romanel para não estar comprando gato por lebre. Sim. Muitas vezes, né? E a sacada do pino foi muito boa, porque eu estava escutando alguma coisa na internet e a pessoa falou assim, as tarraxas da Romanel são as melhores, então eu pego a tarraxa da Romanel e eu coloco num brinco que não é da Romanel. Eu falei, gente, então o pino tem que estar escrito Romanel, porque senão as pessoas podem fazer isso e você acha que está usando Romanel e não está. E porque muitas vezes um brinco que é maior, a gente consegue escrever o Romanel ou colocar a borboleta na peça. Certo. Se pegar um solitário que é só uma pedrinha, você não tem onde colocar. Não tem. Então, só escrevendo o Romanel no pino, para você ter uma ideia, é estampado um por um. Gente, vocês imaginaram todo o pino dos brincos, um a um, com uma estampinha Romanel? O trabalho que isso dá? Às vezes não dá nem para ver olho nu, precisa pegar uma lupa, mas você consegue garantir. E é um desafio mesmo, a gente origem. Sabe, né? Que colocar essa marca da Romanel, e às vezes ela vem pequenininha, e às vezes o consumidor ou a consultora, eles falam, poxa, mas eu não consigo, mas é porque a peça às vezes é muito pequena. Sim. Mas ela tá lá, gente, a borboleta, vocês podem ter certeza, né, André? Uma coisa que sim, e uma coisa que para mim foi muito legal, a gente fez uma viagem pelo Nordeste, eu e os gerentes, o Sérgio e Edilson, que são os gerentes lá da fábrica, e uma demanda que veio muito das consultoras foi, que a gente conversou com bastante consultora, foi, minha cliente quer a borboleta maior na peça, não adianta só estar o Romanel pequenininho. Porque ela quer estar na fila do banco e ver que é Romanel. Quem está atrás dela vê que ela está usando Romanel. Tá então, certo. Assim, isso pra gente tem um valor inestimável. Né? É verdade, André. E a gente recebe bastante gente assim, quero saber se isso daqui é Romanel. Aí mandam uma foto do produto perguntando onde que está a estampa, né? E aí, assim, a gente está quase terminando aqui, mas tem uma pergunta que eu quero muito fazer, porque eu acho interessante entender o seu ponto de vista, a sua visão. Como é que você enxerga a expansão da Romanel para o futuro? Fabi, eu vejo a Romanel com muito potencial. Eu falo muito para conhecidos, para amigos, que quando eu cheguei na Romanel há 23 anos, faz esse ano, eu via muito potencial de crescimento. Hoje, 23 anos depois, continuo vendo muito potencial. A gente tem investido muito em tecnologia, em expansão da planta industrial, mas assim, a gente tem muito potencial de outros produtos, outras linhas de produtos, que nem a prata que a gente entrou agora. A gente pretende, e eu acredito que estamos fazendo uma das melhores, e eu pretendo garantir que seja a melhor prata do mercado brasileiro, pelo menos. Né? E a gente tem um time muito grande, muito experiente trabalhando com isso. Temos investido bastante também em tecnologia para garantir isso. E além da prata, outras linhas de produtos que eu acho que a gente pode agregar e expandir ainda mais, não só em número de lojas, mas expandir em oportunidades, em opções da Romanel. Essa pergunta não estava aqui, mas me veio agora. Você acha, então, que o produto nosso da Romanel, ele vai
expandir além do Brasil? Como já tem, né? A gente já tem nos Estados Unidos, mas você acha que a gente ainda tem esse potencial para ir mais? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a Romanel tem a vontade e está no caminho de ser uma marca global. E a gente está trabalhando para garantir, já ouvi de muitos fornecedores, o folhado que a gente faz há muito tempo de ser um dos melhores, não vou falar o melhor do mundo, mas garantir também que a prata já é e vai ser ainda melhor. Gente, muito bacana, né? Olha, tinha tanto conteúdo aqui que o André passou para vocês que vocês têm que ficar com esse caderninho, anotar, porque com certeza, na hora que vocês estiverem vendendo ou presenteando alguém, eu acho que tem algumas informações, André, que as pessoas não imaginam que você passou aqui, sabe? E é muito legal, isso traz ainda mais credibilidade para a marca, né? Eu acho que traz muita credibilidade, traz muito argumento para as equipes, para as consultoras e até para o consumidor que vai adquirir uma joia da Romanel. Todo o trabalho que tem, tantas mãos que tem atrás disso, né? Porque assim, eu falo que eu hoje não faço nada. Quem faz são as 500 pessoas hoje. Gente, ele é modesto, tá? Vocês sabem quantas pessoas que ele lidera? Quantas pessoas estão lá que você está liderando? Quase 500. São 500 pessoas. Imagina nesse trabalho de artesanal, tecnológico, e sem falar das coleções, né, André? Sim. Que a gente deixa você louco, eu sei disso. Mas é uma coleção, é moda, tem que ser para ontem. A gente não falou um pouco sobre isso. A gente precisa de um outro podcast para falar um pouco sobre essa questão das coleções e como é que vocês fazem para administrar tudo isso. Essas mais de 15 coleções no ano. O que o cliente precisa, a gente tem que dar um jeito de viabilizar. Ai, gente, esse é o industrial que eu gosto. O marketing gosta desse industrial. André, obrigada, viu? Obrigado você. Na próxima, mandem aqui se vocês têm mais alguma pergunta, se vocês querem saber mais alguma coisa. Quem sabe a gente não traz o André aqui para mais uma conversa no próximo podcast.